pela sua disponibilidade e presença, senhoras e senhores deputados. O requerimento é para inquirir sobre factos recentes. Haverá uma comissão de inquérito para todo o processo Banif e, portanto, eu vou começar, se me permite, não lhe posso fazer, tenho de lhe fazer perguntas sobre coisas que, em princípio, conhecerá. Quando chegou a funções, estavam ou não em curso dois processos paralelos e distintos, estruturados, de venda. Um de um pacote de ativos que pertenciam ao Banif, outro da participação do Estado. Confirma ou não que, há algures na primeira ou segunda semana de dezembro, o Governo, não sei se com mais outras entidades e gostava que informasse, mas esteve em Bruxelas, reuniu com a Comissão Europeia e transmitiu o ponto de situação destes processos de venda. Sendo que, nessa data, com a situação que então se verificava, as manifestações de interesse apontariam para a possibilidade de se concretizarem até ao final do ano, que era o prazo estimado, uma realização ou a concretização de venda em ambos os processos e que, com as manifestações de interesse existentes, seria possível fazer a operação a preços positivos, isto é, num regime de venda voluntária. Que a Comissão Europeia fez perguntas, o Governo respondeu. Qual é que foi a apreciação que a Comissão Europeia fez à Direção-Geral da Concorrência sobre essa proposta? Porque a ideia que temos é que, nessa altura, com o valor que o banco tinha, a combinação dos dois processos de venda permitiria, ou das ofertas, alguns casos não vinculativas, noutros casos manifestações de interesse, poderiam permitir a concretizar-se, permitiriam uma venda voluntária. Sucede que, isto, portanto, algo que acontece até ao dia 12 de dezembro. No dia 13, creio, sai uma notícia, a famosa notícia da TVI, ao que se segue uma corrida aos depósitos, que tem um impacto de 920 milhões de euros de depósitos saídos de liquidez perdida. O que é que isso tem como consequência nas negociações que estavam em curso e nas valorizações que os interessados estavam a fazer sobre os ativos? Há ou não um impacto? E qual é que é o resultado das ofertas? Já sabemos, disse-nos o Governador, que o Governo comunicou que as ofertas que mesmo assim aconteceram tinham valores diferentes e todas elas teriam algum tipo de auxílio de Estado. Qual é que era o valor de injeção dos contribuintes que teria que ser feito caso, ainda assim, já não estamos a falar na semana anterior, porque até à semana anterior, se concretizassem as manifestações de interesse, não havia sequer injeção dos contribuintes. Mas no dia 18, se alguma daquelas propostas, ou a melhor proposta, tivesse sido aceita, qual é que era o valor do auxílio de Estado, caso ele tivesse sido permitido, obviamente, e nós conhecemos depois a argumentação sobre isso. Qual é que é o dia em que, e qual é que é o conteúdo, porque ele já veio a público, designadamente até numa conferência esta semana realizada por um antigo líder do Bloco de Esquerda, que disse que o Sr. Ministro recebeu um e-mail do Banco Central Europeu, em particular do SSM, da sua responsável, quando o processo de venda ainda estava em curso, quando ainda não estaria escolhida a entidade compradora, a dizer qualquer coisa deste tipo: não se preocupem com discutir as outras propostas, porque o comprador tem que ser o Santander. Nós já falámos com eles e eles estão em condições para comprar. Eu não sei se esse e-mail, que tinha ideia que era de 15 ou 16 ou 17, ou na manhã do dia 19, seguramente foi antes de qualquer decisão ter sido tomada. Qual é que é, se isto aconteceu, este e-mail veio, e se isto não é demasiado estranho para a relação entre um Estado soberano e uma entidade que tem os poderes que tem, mas não tem seguramente o de interferir num processo competitivo. E gostava que, a propósito da conclusão do processo voluntário de venda,
a ata do Banco de Portugal cita a Carta de Compromissos do Estado português que define o que seria o adquirente potencial e que desenha aquilo que nós, e eu fiquei um bocadinho com a sensação na audição anterior, que é um fato à medida. Que só pode ser um banco grande, ibérico, já licenciado, não pode haver um banco de transição, os ativos depois a seguir têm um haircut de 66%. Ou seja, isto joga com esse tal e-mail do Banco Central Europeu. E é estranho. Não há aqui um fato à medida. O que é que o governo português respondeu ao Banco Central Europeu? Porque eu não sei o que é que terá respondido, mas a verdade é que no fim há este e-mail antes do processo competitivo e depois o banco é mesmo vendido ao Santander. Antes do processo competitivo estar concluído, esse único que foi competitivo foi o da venda voluntária, segundo diz o Banco de Portugal, por escrito, em cartas de 16, 17, o Governo já está a dizer que tem que se fazer a resolução, ainda não chegámos ao dia 18, mas a 16 e 17 o Governo já estava a apontar. E depois diz o Governador, disse-nos aqui, que foi o Governo que concluiu que os requisitos para a resolução estavam então verificados, não antes, mas foi o Governo. Também nos surpreendeu um bocadinho a todos, mas porquê é que o Governo conclui isto? Alguma vez antes estavam verificados estes requisitos para a resolução? Depois, nós sabemos que quem conduziu o processo de negociação com o Santander, o segundo, foi o Banco de Portugal. Mas a verdade é que para ele ter sido possível, o Estado, o Governo, teve que aceitar passar o cheque. Os quase 3 mil milhões entre injeção de capital, garantias. Porquê é que o Estado português, isto é, o Governo, o Sr. Ministro, eu que queria dizer o Governo porque eu sei que houve uma intervenção diferente, umas vezes o Sr. Secretário de Estado, outras vezes o Sr. Ministro, aceitaram viabilizar um processo de negociação não competitivo que tinha que acontecer em 48 horas e que acabou por resultar num auxílio de Estado gigantemente maior. Ou seja, aparentemente na véspera não era possível aceitar nenhuma das propostas porque tinha um auxílio de Estado. A seguir, em 48 horas, faz-se um negócio à medida com uma única entidade. Aliás, começámos com duas, mas logo para afastar. Segundo o SSM, o Banco Central Europeu, até o Santander já estava escolhido, com uma injeção de Estado de dinheiro dos contribuintes muito maior de 3 mil milhões de euros. Não compreendo, e não compreendo como é que sequer as regras de auxílios de Estado estão aqui a ser cumpridas e porque é que o Estado português não se opôs a esta leitura, se fosse o caso. Depois, relativamente à venda, como é que se sente o Sr. Ministro das Finanças? Permita-me a imagem, a assinar o cheque de mais de 2 mil milhões de euros. E 3 semanas ou 4 depois, ouvimos o Santander apresentar os seus resultados, que incluem aquela operação, e diz: com esta operação tivemos, e vou facilitar a linguagem para as pessoas perceberem, um lucro, uma mais-valia, para além do que nós pagámos, ficámos a lucrar pelo menos 300 milhões de euros. Há hoje um jornal, uma notícia do jornal que faz as contas e diz que são 600 milhões. Ou seja, nós metemos dinheiro, a avaliação foi a que foi e o Santander ganhou em cima um lucro de pelo menos 300 milhões de euros. Depois, outra pergunta. Quem é que decidiu, já no contexto da resolução, a distribuição de encargos? Pagam os contribuintes, não seguimos completamente e não esgotamos as possibilidades de bail-in. É o Governo? Foi o Governo que tomou essa decisão. Parece que até de um comunicado, creio que da semana passada, ou há 2 semanas, do Sr. Ministro ou do Ministério das Finanças, parece assumir isso. Fomos nós que assumimos que o bail-in é só parcial e, portanto, os contribuintes têm que meter este montante. Porquê é que não conseguiram mais dias para além do fim de semana? Eu não quero saber, sinceramente, não quero perguntar para além de dia 1 de janeiro. Nem me interessa saber. Interessa-me saber, mas não é a minha pergunta essencial. Houve várias notícias, designadamente da Apollo, mas não apenas, que com mais alguns dias teriam um avião marcado para cá estar em Portugal na terça-feira para poder negociar. Porque é que nós não conseguimos mais uns dias para que fizéssemos um processo competitivo e, por outro lado, concluíssemos a operação poupando dinheiro aos contribuintes?
Para terminar, Sr. Deputado. Ainda mais sabendo que num dos e-mails do Banco Central Europeu se diz, nessa tal operação de venda ao Santander, esta já em contexto de resolução, ela tem que ser executada em fevereiro. O closing pode acontecer alguns em fevereiro. Finalmente, Sr. Ministro, quando se desenhou a solução de venda da atividade ao Santander, banco mau, Banif que fica, e depois passagem de veículos, de ativos de 2 mil milhões para um veículo que pertence ao Fundo de Resolução, porquê é que não se optou e porquê é que o Estado não optou por esses ativos terem ficado no banco mau, em vez de terem sido destacados para o veículo, sabendo nós que o veículo pertence ao sistema financeiro, ao Fundo de Resolução e este por si ao sistema financeiro, logo a valorização potencial, ao contrário, creio, do que foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro na noite em que apresentou a solução, a valorização não volta para os contribuintes. Se houver alguma valorização potencial, fica no sistema financeiro. Já se os ativos ficassem no Banif, o Estado teria uma maioria, depois então da injeção de capital, a totalidade do capital e, portanto, toda a valorização potencial era dos contribuintes. A minha pergunta final é, eu vou terminar. Senhora Presidente, Senhor Ministro, a sensação que eu fico, eu não queria fazer juízos precipitados, é que no diálogo com as instituições europeias, na vontade da instituição europeia, das instituições europeias de impor um haircut grande, de vender ao Santander, de não haver um banco de transição, de não deixar, não dar mais tempo, de encontrar um fato à medida para o Santander, qual é que foi a posição do governo português que defende os interesses do Estado português? Já agora, já agora mesmo para terminar, Sr. Deputado. Já se iniciaram as investigações à fuga de informação da notícia da TVI. O Sr. Governador disse que garantidamente não saiu do Banco de Portugal a fuga de informação. Pode garantir o mesmo do Ministério das Finanças já se iniciou, ou do Governo em geral, e já se iniciou essa investigação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.